Josué capítulo 1. Nós começamos a considerar sobre este livro no domingo passado. Josué capítulo 1. E hoje nós vamos encerrar o nosso panorama deste livro. Josué 1. Irmãos, eu quero, antes de nós continuarmos o estudo de Josué, eu quero lembrá-los de algo importante. Eu tenho falado com o reverendo Wilson da importância da gente sempre lembrar. Obrigado. Nós não podemos olhar os livros da Bíblia, as histórias bíblicas, como histórias estanques, histórias separadas umas das outras, histórias diversas que não têm nenhuma relação umas com as outras. É preciso entendermos que as histórias bíblicas, elas fazem parte de uma história maior. Nós tivemos, eu não lembro se foi no ano passado ou no retrasado, eu acho que foi no ano passado, nós tivemos uma série na escola dominical falando sobre cosmovisão bíblica. E eu não sei se os irmãos estão lembrados, nós falamos sobre criação, queda, redenção e consumação. Então Deus criou todas as coisas, o homem pecou, veio a queda. Aí vem a redenção, Deus está redimindo o seu povo. Depois virá a consumação, quando Deus consumar todas as coisas e fizer novos céus e nova terra. Em que parte nós estamos? Que período nós estamos vivendo dentro dessa visão, dessa cosmovisão? Não é a criação, Deus já criou todas as coisas. Não é também a queda, né? O homem já pecou, nós já sofremos os efeitos da queda. Também não é a consumação, porque Deus ainda não fez novas todas as coisas. Que parte nós estamos vivendo, irmãos? Redenção. Não perca isso de vista. Nós estamos vivendo neste período da redenção. Deus está redimindo o seu povo. Então você precisa olhar para a Bíblia, para as histórias das Escrituras, como histórias que fazem parte de uma história maior, a história da redenção. Perceba que o que nós acabamos de ouvir de 1 Pedro faz parte da história maior, a história da redenção. E perceba como Pedro tem feito uso do Antigo Testamento. Nós acabamos de ver Pedro usando o Salmo 34. Pedro pegando as palavras de Davi lá do Salmo 34. Quando Davi fala sobre ensinar o temor do Senhor, e Davi diz, quem é a pessoa que quer ser verdadeiramente feliz? Refreia a tua língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Pedro, nos seus dias, isso já tem cerca de 2000 anos, quase 2000 anos, Pedro, na sua pregação, faz uso, no seu ensino, faz uso do Salmo 34. Palavras mais antigas ainda, e que nós estamos falando delas hoje, porque elas fazem parte da história da redenção. Elas têm tudo a ver conosco, porque fazem parte da história da redenção. Então, ao olharmos para Josué, como eu falei na semana passada, nós não podemos olhar para o livro de Josué como um livro que simplesmente traz uma parte da história do povo hebreu, quando o povo entrou na terra prometida, quando o povo se estabeleceu na terra prometida, um livro que fala de guerras, de como conquistas. Eu já ouvi muito sermão moralista, e eu confesso a vocês que já preguei sermões moralistas e já fiz isso, eu creio que no início do meu ministério nesta igreja, pegando textos como os que nós encontramos no livro de Josué e dizendo como, por exemplo, estabelecer as conquistas, como estabelecemos as conquistas. E pegamos uma história conhecida que aqueles que cresceram na igreja conhecem desde a classe Joias de Cristo. Nós somos dessa classe, né, Douglas, lá na Betel, né? Foi da classe Joias de Cristo. Eu e o Douglas crescemos lá na igreja presbiteriana Betel de Guarulhos. E nesta classe nós aprendemos sobre a história de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E a gente cantava o cântico, e as muralhas ruirão. Você pega um texto como esse e você pode pregar, e eu já vi gente pregando, como derrubar as muralhas dos problemas da nossa vida. Sermões cujas aplicações são apenas moralistas. Mas sabe, queridos, a história de Josué e do povo
Deus derrubando as muralhas de Jericó, a conquista de Jericó, a conquista de Ai, a conquista sobre os gibeonitas e tantos outros, não tem a ver com conquistar as conquistas em relação aos nossos problemas aqui. São histórias que têm a ver com uma história maior, que é a história da redenção. Mais uma vez, a história da redenção. Olhe para Josué como parte da história da redenção. Quando nós começamos a olhar para o capítulo 1 no domingo passado, eu disse a vocês, até fazendo uma comparação com a revista que nós temos utilizado, que eu não concordava com o autor da revista, ao colocar Josué como personagem principal. Eu entendo o que ele está dizendo, né? Humanamente falando, Josué é o personagem principal, tanto é que o nome do livro, o livro recebe o seu nome, Josué. Mas Josué não é o personagem principal desse livro. E nem Moisés é o personagem principal, nem de Gênesis, nem de Êxodo, nem de Levítico, nem de Números, e nem mesmo de Deuteronômio. E nem Davi é o personagem principal dos Salmos. Quem é o personagem principal das Escrituras? Deus, Cristo. Cristo é o personagem principal. É Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus quem conduz. Por isso nós começamos a olhar no domingo passado, capítulo 1, que diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliador de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Irmãos, quem é que guia o povo do Senhor? Não foi meramente Moisés quem guiou o povo do Senhor na saída do Egito e na peregrinação dos 40 anos do deserto, foi o Senhor. Moisés foi um instrumento. Quem é que guiou o seu povo? Quem que guiou o povo do Senhor na entrada da terra prometida? Quem guiou o povo do Senhor no estabelecimento na terra prometida? Quem guiou nas batalhas e quem deu vitória ao povo nas batalhas? Não foi Josué, foi o Senhor. Então nós precisamos ter isso em vista. Senão nós teremos mensagens moralistas, nós vamos exaltar personagens bíblicos colocando-os como heróis. O grande Josué é um grande herói. Não, é o grande Deus que usa pessoas como Josué, como Moisés, como eu e vocês, não desmerecendo Josué. E Josué teve a sua responsabilidade, e o povo também teve a sua responsabilidade, porque nós vemos Deus abençoando o povo através da fidelidade e da obediência do povo e de Josué. Muito bem, queridos, eu vou passar o que nós já tivemos. Nós tivemos uma visão panorâmica do livro, nós tivemos informações básicas, né? Vimos qual é a mensagem do livro. A mensagem do livro é a conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida, que essas coisas aconteceram de acordo, prestem atenção, com as promessas pactuais do Senhor, baseados em seu poder, por meio da fé obediente da nação. Essa é a mensagem principal do livro, é o que nós temos, o estabelecimento do povo na terra prometida. Não aconteceu porque Israel tinha um grande e poderoso exército, com um líder muito sábio, muito perspicaz, muito preparado, muito bom, que era Josué. Não, essa conquista e esse estabelecimento aconteceram de acordo, primeiro, com as promessas pactuais do Senhor. Olhe comigo novamente Josué 1. Verso 2, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra. Agora preste atenção o que diz o texto: que eu vou dar aos filhos de Israel. Irmãos, Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai ser o meu instrumento, e eu vou dar esta terra aos filhos de Israel. Deus já havia feito essa promessa. Eu não sei se vocês se lembram, na série que nós tivemos no ano retrasado, ou foi no ano passado, eu não estou com a cabeça boa, né, meus irmãos? Foi no ano passado com o pastor Cleiton, quando nós estudamos nos cultos da manhã, nós vimos sobre o Deus de nossos pais. Pastor Cleiton, ao longo de grande parte do ano passado, pregou sobre Abraão, Isaque e Jacó. Mais do que isso, sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quantas vezes, se você se lembra, nas séries de exposições lá de Gênesis, nós ouvimos sobre Deus prometendo a Abraão,
a terra. Deus prometendo a Jacó, a Isaac a terra. Deus prometendo a Jacó a terra. E Deus prometendo a José. Tanto é que, o que José pediu? Quando, antes dele morrer, ele disse: depois que eu morrer, não deixem meus ossos no Egito. Vocês devem levar os meus ossos para a terra que Deus prometeu que vai dar. Abraão creu na promessa. Jacó também, Isaac também, Jacó também. E José também, porque eles sabiam que Deus não deixaria de cumprir a promessa. Aliás, o autor aos Hebreus diz que Abraão ansiava uma terra superior. Ansiava por uma terra superior. Deus prometeu dar o descanso à terra. Então vejam no verso de número 4, o território, aliás, verso de número 3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Como prometi a Moisés. Então é o Deus que está cumprindo suas promessas. Por isso que diz aqui na mensagem, aconteceram de acordo com as promessas pactuais do Senhor. O nosso Deus é o Deus que estabeleceu a aliança com Abraão e prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência. E Deus, o Deus da aliança, prometeu dar a terra ao seu povo, fazer Abraão pai de uma numerosa nação. E Deus mente? Não. Deus cumpre as suas promessas? Cumpre. E nós estamos vivendo ainda o cumprimento das promessas do Senhor, porque Deus, Ele cumpriu, nós podemos dizer que parcialmente as promessas, o que não significa dizer que Deus falhou, porque Ele cumpriu parcialmente, porque há promessas que ainda Ele vai cumprir, como é o caso do descanso eterno, que nós ainda iremos receber. Então guardem isso. O estabelecimento do povo, a conquista da terra, aconteceram de acordo com as promessas pactuais do Senhor, baseados em seu poder. Não foi baseado no poder de Josué, não foi baseado no poder do exército de Israel, não foi baseado no poder do povo, mas foi no poder de Deus. As muralhas de Jericó caíram pelo poder do Senhor. A conquista de Ai foi pelo poder do Senhor. A conquista de todos os demais povos ali, cidades, foi através do poder do Senhor. Não percam isso de vista. Agora, aconteceram por meio da fé obediente da nação. Nós não podemos também perder de vista, queridos, que Deus age. O poder é do Senhor, mas nós temos a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Deus diz aqui, um pouco mais à frente, vejam que Ele diz no verso de número 5, Ele diz: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Essa é a promessa do Senhor, de estar presente. Verso 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento, Deus lembra mais uma vez, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado, agora prestem atenção, de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Qual era a parte do Senhor? Qual é a parte do Senhor? Estar presente, abençoar, guiar. Qual era a parte de Josué e do povo? Qual era? Obedecer, ser fiel. E continua sendo assim, meus irmãos. Nós acabamos de ouvir 1 Pedro 3, a partir do verso de número 8. Semana passada nós vimos Deus nos ensinando através de Pedro, na semana retrasada e passada, que as mulheres têm a responsabilidade de se submeter à autoridade espiritual do marido, e o marido tem a responsabilidade de viver a vida comum do lar, tratando a esposa com respeito, com cuidado, com honra. Hoje nós vimos que devemos nos nossos relacionamentos viver com humildade, devemos viver com misericórdia, de forma compassiva, devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Tudo isso é responsabilidade nossa. Então você ora dizendo: eu quero as bênçãos do Senhor sobre o meu lar.
Mas eu não estou disposto a ser um marido que ama a esposa. Eu vou viver para mim mesmo. Como é que Deus vai abençoar desse jeito? Eu quero as bênçãos do Senhor sobre o meu lar, mas eu não estou disposta a ser uma esposa que age com sabedoria, que sou uma bênção para que o meu marido exerça a sua responsabilidade. Eu quero as bênçãos do Senhor sobre os meus filhos, mas eu não tenho disposição de orar com eles, por eles, ensiná-los a amar a Deus, amarem a Deus e a palavra do Senhor. Não tenho disposição de ir à igreja, levá-los à igreja. Vejam, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos que é através dele, mas nós temos a nossa responsabilidade. Muito bem, e na semana passada eu ofereci aos irmãos essa divisão, a divisão geral do livro, capítulos 1 a 12, o Deus que luta por Israel, o Deus que conduz o seu povo e que dá vitórias para o seu povo. O poder é do Senhor, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda. Então, na história da redenção, é Deus quem redime o seu povo. Dos capítulos 13 a 21, o Deus que divide a herança. Nós vemos como Deus estabelece a divisão da herança na terra prometida. E, finalmente, os últimos capítulos, 22 a 24, nós vimos o Deus que exige consagração contínua. Aquele que prometeu estar presente, aquele que dá vitória, aquele que abençoa, aquele que guia, que guarda, ele exige do seu povo fidelidade, consagração contínua. Nós não fomos chamados para vivermos de qualquer jeito, nós fomos chamados para vivermos em obediência, em fidelidade, em temor ao Senhor. E Davi nos ensinou, no Salmo 34, o princípio do temor do Senhor. Nós somos relembrados através dos escritos de Pedro, do Salmo 34, que é o temor do Senhor, agora há pouco. Muito bem, irmãos. E então, eu vou passar isso aqui, nós vimos essa divisão na semana passada com mais detalhes, né? As 3 divisões. E deixa eu ver onde eu parei. A teologia. Então, queridos, nós tivemos um problema técnico, então eu não estou conseguindo mudar para os irmãos e mudar no computador ao mesmo tempo. Qual é a teologia? Quais as verdades a respeito do ser de Deus, do agir do Senhor que nós encontramos nesse livro? Em primeiro lugar, nós encontramos ao ler Josué o fato, a verdade de que o Senhor é poderoso. A palavra Senhor com letra tudo maiúsculo, porque é o nome de Deus, Yahvé ou Javé, ou alguns acreditam que é Jeová, é o nome de Deus traduzido, que é expresso nas Escrituras como Senhor. Em primeiro lugar, queridos, o Senhor é poderoso. Onde nós encontramos isso no livro de Josué? Bom, em todo o livro nós podemos ver sobre o poder do Senhor. Desde o capítulo 1 nós podemos ver sobre isso. Agora, 3 situações ou incidentes específicos são usados pelo autor do livro para destacar o poder do Senhor como a causa fundamental do sucesso de Israel. A travessia do Jordão. Vocês pararam para pensar? Vocês já se deteram como o povo, como foi a travessia no Jordão? Se não, olhem aí. Olhem novamente, nós estamos aí no capítulo 1. Vejam o capítulo 3. Capítulo 3. O Jordão era uma passagem, alguns estudiosos dizem que é um dos vales mais profundos da terra. Então o povo precisava entrar em Canaã, mas havia essa barreira, digamos assim. Precisavam passar por esse vale, o Vale do Jordão. Então, olhem no capítulo 3, a partir do verso de número 7, vejam assim: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Deus está dizendo, eu vou mostrar para o povo, através da sua vida, esse engrandecer a Josué não é glorificar a Josué, mas para que o povo pudesse ver, na vida de Josué, que Deus estava com ele. Ele não era um líder qualquer, era alguém que estava sendo um instrumento nas mãos do grande Deus. Então ele diz, verso 8: portanto você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão
que o Deus vivo está no meio de vocês. Preste atenção na preocupação de Josué e no propósito de Deus. Qual era o propósito? O povo deveria enxergar que o Deus vivo estava com eles, estava sob a liderança de Josué, estava com o povo. Irmãos, isso é essencial. Nós não servimos a um Deus qualquer, a um falso Deus, a um ídolo. O Deus a quem nós servimos é o Deus vivo. Eu acho muito bonito quando nós lemos lá em Daniel, por exemplo, que Daniel dá esse testemunho de que ele era servo do Deus vivo. E quando ele é lançado na cova, o rei aparece lá, né, e pergunta assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso do Deus que você, a quem você continuamente serve, tenha te livrado? E aí Daniel fala lá da cova: ó Deus, vive para sempre, o meu Deus me livrou. Daniel, servo do Deus vivo. Josué precisava ser conhecido, precisava ser visto pelo povo como aquele líder que era o líder, que era servo do Deus vivo. E o povo, meus irmãos, precisava saber que era o povo do Deus vivo. E lembrem-se, quando esse livro foi escrito, para quem foi escrito? Foi escrito para o povo. Os primeiros leitores desse livro foi aquele povo que estava já na terra prometida, que anos depois, né, das gerações estavam lá, e eles precisavam ser lembrados quem era o Deus deles, o Deus vivo. E Deus está nos lembrando hoje que o nosso Deus, a quem nós servimos, neste mundo caído, cheio de problemas, é verdade, mas que nós temos um Deus poderoso, um Deus vivo. Lembre-se, o Deus de Moisés, que libertou o seu povo da escravidão do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo passar com os pés a seco, que destruiu o exército de Faraó, o mesmo Deus que alimentou o seu povo ao longo dos 40 anos do deserto, que protegeu do sol, que aqueceu nas noites frias, o mesmo Deus que fez passar o povo pelo Jordão entrando na terra prometida, o Deus vivo, o Deus de Josué, o Deus vivo do seu povo nos dias de Josué, é o nosso Deus. Nós servimos o Deus vivo. Queridos, nós não servimos ídolos, nós não servimos imagens, nós não servimos a nós mesmos porque nós somos limitados, fracos, mas nós servimos o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Continuando. Então nisso vocês saberão que o Deus vivo, verso 10, está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus e todos esses zeus aí, meus irmãos. Quem expulsaria e como expulsou todos esses zeus aí foi o Deus vivo. O povo precisava saber disso, que o Deus vivo estava com eles e seria este Deus vivo que daria vitórias sobre todos esses outros povos que já estavam estabelecidos em Canaã. Verso 11, eis que a arca da aliança do Senhor, lembre-se, a arca da aliança representava o quê? A presença do próprio Deus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, olha que interessante, o Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Verso 14, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam nas beiras das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao leste de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, eu não sei, mas quando eu chegar na glória,
Eu vou pedir para Deus passar esse vídeo para eu assistir, viu? Deve ter sido algo maravilhoso. Tanto quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo sair do Egito, quanto para passar pelo Jordão. Deve ter sido uma imagem maravilhosa. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não foi Josué que abriu o rio Jordão para fazer o povo passar. Foi Deus. Não foi o povo que inventou alguma coisa, foi Deus. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor é poderoso. E o mesmo Deus que fez o povo passar o Jordão, e isso havia sido promessa do Senhor, é o Deus que está conosco hoje. Não percamos de vista, nós servimos o Deus vivo. Nós servimos o Deus que tem todo o poder, por isso você não precisa se desesperar. Significa que Ele não vai permitir passarmos por situações difíceis? Ou não nos molharmos no rio? Muitas vezes Deus vai permitir o sofrimento, a dificuldade. Às vezes nós nem vamos ter resposta. Ontem um pastor querido me perguntou algo, um problema familiar que ele está vivendo, e ele dizia assim, mas qual o propósito de Deus nisso? Deus tem um propósito nisso? Eu disse, eu não sei qual é o propósito de Deus nisso. Sim, há momentos difíceis, que a gente não sabe dizer qual é o propósito de Deus, mas uma coisa é certa, eu disse a ele, Deus está no controle de todas as coisas. Nada, meus queridos irmãos, acontece por acaso. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa andar angustiado, ansioso. Nós estamos tratando sobre, às quintas-feiras, sobre esgotamento espiritual. Infelizmente, quinta passada não foi possível transmitir por problemas lá do computador ou da internet, não sei. O Dr. Vitor falou sobre os problemas relacionados à saúde, né? A parte fisiológica, mas nós temos falado também sobre a parte espiritual, a parte comportamental, quanta gente ansiosa, quanta gente desesperada, porque não confia que serve ao Deus vivo. Um dos belos hinos que nós cantamos, e tendemos a cantar mais próximo a 31 de outubro, né, na Reforma Protestante, é o hino escrito pelo reformador Martinho Lutero, Castelo Forte. Vocês já pararam para pensar nessa letra? Alguns dizem que é baseada no Salmo de número, no Salmo 46. E Lutero diz assim, porque o Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E no hino Castelo Forte, Lutero diz, Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel moe forte ao Deus fiel, igual não há na terra. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que é o castelo forte, que é a torre forte, é o nosso Deus que é poderoso, Ele é poderoso. O povo pôde passar com os pés enxutos no meio do Jordão, porque Deus abriu aquele rio. Há uma outra passagem, que é a famosa queda das muralhas de Jericó. Então, vem com Josué lutar em Jericó, olha aí o capítulo 6. No capítulo 6, nós começamos a ver que não era uma cidade fácil de ser conquistada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Eles sabiam da ameaça, havia um outro povo ali, então eles sabiam da ameaça, então eles se fecharam. Aí, verso 2, então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Que palavra é essa, né, meus irmãos? Deus já adiantando para Josué, eu estou entregando nas mãos de vocês, Jericó, o rei de Jericó, os seus valentes, os seus exércitos, eu vou dar a vocês. E você conhece a história, mas vamos passar um pouco adiante, verso de número 12. Josué, Deus dá a ordem que eles deveriam fazer, uma ordem estranha, não é verdade? E eles cumprem. Verso 12, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente.
No segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. Deus havia ordenado isso. Eles deveriam rodear a cidade, tocando ali aquelas trombetas ao longo dos 6 dias. Vejam, o poder é de quem? O poder é do Senhor. A promessa da vitória havia sido dada por quem? Pelo Senhor. Por isso a certeza da vitória. Mas o povo tinha que fazer a sua parte. O que nos ensina, meus irmãos, que o fato de Deus ser todo-poderoso, e Ele é, o fato de Deus dar a vitória não significa que nós não devamos fazer a nossa parte. O povo teve que fazer a parte. E talvez para alguns aquilo poderia soar ridículo. O quê? Ficar rodeando a cidade? 6 dias rodeando a cidade? Mas eles cumpriram. E aí vejam o verso de número 15. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã. Não foi fácil não, né, meus irmãos? Deus que deu a vitória. Mas eles tiveram que levantar, qual horário? De madrugada. E da mesma maneira, como eles haviam feito, né? Rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro que são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Verso 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Percebam, meus irmãos, as muralhas ruíram, mas não foi pelo efeito, sonoro, que foi pelo poder do Senhor. O nosso Deus é um Deus poderoso. Quem deu vitória sobre Jericó, aquela cidade bem murada, bem fortalecida, foi o Senhor. Não perca isso de vista. E um outro incidente, foi o prolongamento do dia durante a batalha de Gibeão. Por causa do horário aqui, meus irmãos, nós não vamos ler todos os textos, mas os irmãos podem olhar no capítulo 10, Gibeão sitiada por 5 reis, Josué socorre Gibeão, e a partir do verso 12 nós lemos o famoso texto, quando o sol e a lua se detêm. Vamos ler só, vejam o verso de número 12 e 13, diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso também é poder do Senhor. Nós aprendemos, queridos, não somente através desses episódios, da travessia do Jordão, da queda das muralhas de Jericó, ou o sol e a lua parando, mas ao longo de todo o livro de Josué. Eu vou além, irmãos. Ao longo de toda a Bíblia nós aprendemos que Deus é poderoso. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos sobre um Deus poderoso, que está redimindo o seu povo. Ele, através do seu poder, criou todas as coisas. Ele, através da sua graça, misericórdia, amor e poder, está redimindo o seu povo. Ok? Essa é a primeira lição aqui teológica. O Senhor é poderoso. Ele continua poderoso. E Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus poderoso, o uso de estratégias claramente contrárias à lógica humana. Deixa eu passar aqui para os irmãos.
O uso de estratégias claramente contrárias à lógica humana, no caso bem conhecido de Jericó, e no caso da inutilização dos cavalos e carros de guerra na batalha contra Hazor, está lá no capítulo 11, versos 6 e 9, ressalta o fato de que a capacidade militar, a capacidade do exército, a capacidade bélica de Israel estava não em seus exércitos, mas em quem? No poder do seu Deus que lutava por ele. No poder do Deus vivo. E queridos, quando nós olhamos, eu quero pedir a você para abrir lá no Salmo 46, que alguns creem que foi escrito, que Lutero usou como inspiração para escrever o hino Castelo Forte. Salmo 46, daqui a pouco a gente volta para Josué. Olha só o que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, olha a consequência, meus irmãos. Se nós cremos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é o Deus poderoso, forte. Se nós cremos que Ele é o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente nas tribulações, qual deve ser a consequência prática disso? Verso 2: portanto, não temeremos. Não há o que temer no sentido de desesperar. E aí o salmista vai pintar um quadro de catástrofe. Ele diz: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que aconteça essa catástrofe, a ideia aqui de um maremoto, terremoto, ele diz, verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É interessante a gente ler isso pensando em alguns escritos do Apocalipse também. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha que verdade maravilhosa, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, pensar sobre o poder do Senhor, como Ele guiou o seu povo na entrada da terra prometida, no estabelecimento do seu povo na terra prometida, como Deus com seu poder abriu o rio Jordão, como Deus com seu poder fez cair as muralhas de Jericó, como Deus com seu poder fez sol e lua parar. Isso deve nos levar a uma esperança, uma confiança, para que o nosso coração se aquiete. Aquietai-vos, aquietem-se, saibam que eu sou Deus, eu sou o Senhor poderoso. E mais, esse Senhor poderoso está conosco. Olha como ele termina o Salmo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual foi a promessa de Deus lá em Josué 1? Seja forte e corajoso, não tema, porque eu estou com você, eu estarei com você, eu sou contigo. E essa é a promessa para nós também, meus irmãos. Nós não somos fortes, nós não somos poderosos, nós não somos capazes, mas nós temos um Deus forte, poderoso, que está conosco. Também, queridos, uma segunda, tudo bem nessa primeira lição sobre o poder do Senhor? Alguém quer alguma pergunta, algo a acrescentar? Eu estou falando rápido por causa do horário, mas eu não quero privar os irmãos de participarem. A segunda lição que nós aprendemos, olhando para o livro de Josué e para toda a Bíblia, é que o Senhor, além de ser poderoso, Ele é fiel. Vejam que o livro abre com a garantia divina de que a sua fidelidade capacitaria Josué para a tarefa de substituir Moisés e conquistar a terra. Os memoriais erguidos no Jordão e as suas margens demonstravam que Israel percebia
a fidelidade do Senhor como a razão de sua chegada à terra prometida. Nós vimos no capítulo 1 Deus dizendo para Josué: eu vou fazer o povo entrar, eu vou dar a terra, seja forte e corajoso, eu estarei com você, apenas obedeça, apenas seja fiel. E nós vemos que o povo entendeu isso. Olha o capítulo 4, vamos voltar lá para Josué, irmãos. Josué, capítulo 4. Eu peço que os irmãos acompanhem. A partir do verso 3, nos diz assim, Josué 4, a partir do verso de número 3. E deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês... Desculpa, meus irmãos, eu estou lendo o capítulo 3. Desculpe. Me perdoem. Capítulo 4, a partir do verso de número 3. E ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem estas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passaram a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até ao dia de hoje. Vocês perceberam, meus irmãos? E para complementar o verso 18, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Deus, através de Josué, dá uma ordem. Eles deveriam pegar as pedras, 12 pedras simbolizando ali as 12 tribos, e eles deveriam juntar aquelas pedras, e onde eles deveriam colocar? Onde Deus havia realizado aquela obra maravilhosa. E para que isso? Para que eles nunca se esquecessem do poder do Senhor, para que eles nunca se esquecessem da fidelidade do Senhor. Vocês perceberam algo tão pedagógico e para a família aqui? Quando os filhos de vocês passarem, sejam crianças, adolescentes, ou mesmo já jovens ou adultos, e perguntassem assim: o que são essas pedras aqui? Aí vocês vão ter a oportunidade de falar do Deus poderoso, do Deus da aliança, de como Ele cumpre as suas promessas, de como Ele cortou as águas do rio. Vocês vão ensinar para os filhos de vocês a respeito do Deus poderoso, do Deus que é fiel. Irmãos, isso não é maravilhoso? Que coisa maravilhosa e importante, e isso me faz lembrar o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ouvir do Deus que é poderoso, do Deus que é fiel. Nós não temos pedras para mostrar para eles, mas nós temos essa palavra, irmãos, para mostrar, e nós temos os nossos, e devemos ter as nossas experiências com Deus, para dizer: filho, deixa eu te contar uma coisa. Deus fez isso, fez isso na sua palavra. Deus fez isso na minha vida. E você testemunhar para os seus filhos de quem é o Senhor, quem nós servimos. Os nossos filhos precisam aprender sobre o Deus poderoso e sobre o Deus fiel. E o povo entendeu isso. E aquelas pedras foram um marco. E quando este livro foi escrito, elas estavam ali ainda, né?
elas ainda estavam ali para servir de memorial que o nosso Deus é o Deus fiel. Hoje nós temos um outro símbolo, que não são pedras. Qual é o símbolo que nós temos, irmãos? Que nós devemos mostrar para os nossos filhos e apontar para eles? A cruz é o símbolo da fidelidade do Senhor, que prometeu nos salvar e enviou o seu amado Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele é o Deus fiel. A construção do altar no Monte Ebal, nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo que está se esgotando, está lá no capítulo 8, reforça também essa convicção. O povo entendeu a fidelidade do Senhor. Outros 2 memoriais encontrados no livro de Josué indicam que Israel entendia seu triunfo como resultado não do seu poder, do poder de Israel, mas como resultado da fidelidade do Senhor, que prometeu dar a terra, que prometeu dar vitória ao seu povo. Então o altar das 2,5 tribos, lá do capítulo 22, saiu errado aí na Estela, erigida por Josué no capítulo 24. Então mostram que o povo entendeu isso. O povo havia entendido que todas aquelas conquistas foram por causa do poder e no poder do Senhor, e o povo havia entendido que era a fidelidade do Senhor, né? Ok, obrigado, irmãos. Eu estou esquecendo de mudar, mas vocês estão mudando para mim, né? Obrigado, Gercinho. Então o Senhor é fiel, sim? Querido pastor, eu só queria fazer uma pequena colaboração. Quando o senhor descreveu sobre a paragem do Sol e da Lua. Faz já alguns anos, vários anos, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o Departamento de Astronomia estava fazendo uma regressão. O senhor conhece essa história, pastor? Não me lembro. O Departamento de Astronomia estava fazendo uma regressão da posição dos astros através dos milênios. E havia lá um problema que não se enquadrava, não se chegava a uma conclusão. Está havendo algum problema aqui. Aí, um dos cientistas, vamos revisar a programação. Revisar a programação. Está tudo normal. Mas está dando uma diferença aqui na posição do Sol, na posição da Lua. Deve ser problema no computador. Os cálculos, deve ser problema de cálculo. Tudo perfeito. Aí um deles se lembrou, escutem, vocês se lembram daquela passagem bíblica que Josué parou o sol por algumas horas e alguns minutos? Foram lá revisar, a prova científica se operou. A ciência confirma o que o livro de Josué fala. Interessante, eu não me lembrava dessa história, não conhecia essa Universidade história. de Princeton. Isso aí eu li isso numa revista americana chamada Christian Science Monitor há muitos anos, né? Mas eu vou procurar no Google, talvez tenha no Google. É década de 80, né? Houve 2 tentativas deles de tentarem justificar. Interessante, ontem eu estava conversando, pastor, com o reverendo Wellington, né? E eu falei, me permita também, que muitas vezes eu ouço falar assim, a Bíblia não é um livro científico, jamais. A Bíblia é a palavra de Deus. Porém, a Bíblia, ela sempre comprova o poder e a soberania de Deus sobre os cientistas dos cientistas, porque eu costumo falar que o cientista, ele inventa em cima da matéria-prima, e Deus cria em cima do nada. Então é interessante que essa colocação que o irmão colocou, os cientistas viram em 90, mas porém em 80, eu era adolescente, já tinha essa imagem que eles estão sempre contestando. E só completando também, eu vejo maravilhosa a atuação de Deus nessas 3 comprovações que o pastor coloca, que Deus é o Deus do sobrenatural. Sim. Ou seja, Ele age sobre a água, sobre a terra, sobre os astros e sobre a logística do homem. Ou seja, o homem, quando estavam cercando
Deus, ao mesmo tempo, ele agiu e mostrou para Israel que na época não dominava o metal, só madeira. Eles ficaram sem armas, ou seja, só marchando e cumprindo o que Deus pedia, talvez até com a dúvida, por que isso? Mas Deus mandou. Sim. E o exército de Jericó, que era poderoso, também não atacou, e ficaram somente com medo e naquela dúvida, o que esses malucos estão fazendo? Então, Deus vai além da sabedoria do homem, né? É verdade. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Obrigado pela contribuição. E para encerrar, o Gercinho para passar também, o Senhor odeia o pecado. Essa é a terceira lição teológica, né? Uma das figuras usadas para o Senhor no Pentateuco é a de um guerreiro, lá em Êxodo 14, Deuteronômio 3, e no livro de Josué, uma passagem curiosa, no capítulo 5, quando Josué encontra um guerreiro ali. Não é curioso isso? Olha o capítulo 5, Josué capítulo 5, a circuncisão dos filhos de Israel, a celebração da Páscoa, mas olha a partir do verso 13, capítulo 5, verso 13, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse, que diz meu senhor, o seu servo? Ao seu servo, o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Curioso, né? Príncipe do exército do Senhor. Não era do exército de Josué e nem era do exército dos adversários. Era o príncipe do exército do Senhor. Quem é este guerreiro? Alguns estudiosos defendem aqui uma teofania ou uma cristofania, que era o próprio Cristo que apareceu ali para Josué. Era o próprio Cristo, aquele que é o do exército do Senhor, aquele que é o comandante, aquele que é o próprio Senhor. Então, no livro de Josué, a figura ganha contornos ainda mais evidentes com a manifestação, aí tem a expressão do hebraico, né? Que é o Sar Seba Adonai, príncipe da hoste do Senhor, que é entendido então como uma cristofania. No capítulo 6, no verso 5, nós também vemos, né, sobre isso. Então, irmãos, pode passar aí, Gercinho, a atividade do Senhor como líder de Israel no campo de batalha, porque era Deus ali aparecendo, né, a aparição do Senhor, ali uma teofania, uma cristofania, como líder de Israel no campo de batalha, precisa ser entendida como sua vindicação da santidade divina, ofendida por vários séculos devido ao estilo de vida depravado dos cananeus. E vocês observaram que o Senhor diz ali, o exército do Senhor, o príncipe do exército do Senhor diz ali para Josué, tira as sandálias porque aqui esse lugar é santo. E por que aquele lugar era santo? Porque o santo estava com eles, o santo estava diante dele, o próprio Deus ali. Ok, então o Senhor odeia o pecado, essa é uma lição importante, e por isso que Deus exigiu fidelidade e obediência ao seu povo. E se você quer, como nós ouvimos ainda há pouco, nas palavras de Pedro, repetindo as palavras de Davi do Salmo 34, se você quer longevidade para ver a vida, se você quer ter uma vida feliz, não brinque com o pecado, leve Deus a sério, refreia a tua língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente, busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que levam Deus a sério, mas Deus vai extirpar da terra aqueles que praticam iniquidade.